Diante do cenário que se estabelece por conta da pandemia do novo coronavírus, todo o sistema educacional do país teve que ser alterado, se adaptar, e aqui em Minas Gerais não foi diferente. Nós fizemos tentativas por meio de um contato que foi indicado pela Superintendência Regional de Ensino aqui de Manhuaçu, para que pudéssemos obter informações relacionadas ao novo programa que o governo está desenvolvendo, que vai iniciar na próxima segunda-feira, que é de ensino à distância para a rede pública estadual de educação. Infelizmente, não obtivemos respostas, nossos e-mails não foram respondidos pela assessoria da Secretaria Estadual de Educação, e para tentar esclarecer para vocês que nos acompanham essa situação, como vai ser a dinâmica dessa educação à distância, a gente conta nesse momento com a participação e a gentileza de nos atender da deputada Beatriz Cerqueira. Ela é professora, foi coordenadora geral do Sindiúte de Minas Gerais e atualmente é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dentre outras funções que ela desempenha, que durante essa entrevista a gente vai estar apresentando para vocês. Deputada, muito obrigado pela atenção, por nos atender. É um prazer muito grande estar conversando com a senhora. Eu que agradeço a oportunidade do debate, agradeço o espaço, acho que é fundamental quando a gente discute a educação e os rumos, né, que a educação vai tomando diante da pandemia do coronavírus que nós estamos enfrentando no nosso estado e no país. Eu queria que a senhora explicasse para a gente primeiro qual é a ideia do governo do estado, porque a senhora, embora tenha as suas ressalvas relacionadas a isso, a senhora entende muito bem como vai ser esse procedimento. Bem, na verdade, eu tenho uma visão crítica do que o governo do estado está fazendo, não é? É uma pena que eu ouvi você dizendo, né, que não teve retorno de quem da superintendência pudesse participar. É uma pena, porque o contraditório ele é muito importante. E por que eu tenho uma visão crítica? Porque o governo ele elaborou um processo que eu chamaria de híbrido em relação à retomada das atividades. É um processo que inclui, então, aulas pela Rede Minas, inclui a distribuição de material, inclui também plataforma digitais, aplicativo, processos que vão por mídias sociais, por e-mail, enfim. Então, seria um processo híbrido em relação ao processo de aprendizagem. Bem, o processo de aprendizagem, ele começa quando você tem um diagnóstico da condição de aprendizagem daquele aluno. E, portanto, ao fazer esse diagnóstico, você estabelece um planejamento de modo a atender às condições de aprendizagem daquele aluno ou daquele grupo de alunos e desenvolve ao longo do ano, né, ou ao longo do semestre, a depender do tempo escolar, uma dinâmica para que, ao final daquele ciclo, ele adquira as competências, habilidades, os conteúdos designados para aquele período, para aquela faixa etária. Esse modelo que a Secretaria está construindo desconsidera esse processo, que ele é essencial. A aprendizagem ela se dá exatamente nesse processo que eu tentei sintetizar. Então, acho que esse é um primeiro problema. O segundo problema é que esse processo ele transfere para a família, na minha avaliação, uma responsabilidade que é do Estado. Quem vai ficar com a criança em frente à TV quando estiver passando as atividades na TV Minas? Não é uma professora. Quem vai ficar com a criança fazendo as atividades do material que será entregue? Não é a professora. Quem fará ali a tutoria das atividades que serão encaminhadas por aplicativo ou por e-mail? Não é a professora. Então, há uma transferência muito, muito rápida da responsabilidade do Estado para a família. Uma família que não tem a obrigação de se responsabilizar por isso. Porque nós estamos falando de isolamento social, mas nem todas as famílias estão em isolamento social. Se aquela família, por exemplo, tem 2 trabalhadores da segurança pública, o pai e a mãe, essa família não está em isolamento social, o pai e a mãe estão trabalhando. Não é? Se a família tem um médico e uma enfermeira, ou uma médica e um enfermeiro, da mesma forma não estarão em isolamento social. Então, parte do pressuposto de que haverá condições integrais
da família acompanhar em tempo real, no horário que o governo determina, atividades não presenciais. Um outro aspecto, já dito por vários especialistas, aí não é uma questão de opinião, educação à distância não cabe no ensino fundamental. É uma modalidade complementar, que ela é possível ser aplicada no ensino superior, para algumas disciplinas, né, ou algumas modalidades de ensino superior à distância. Existe também a possibilidade no ensino médio, mas ela não cabe na educação, no ensino fundamental. Isso, então, está sendo colocado também para o ensino fundamental. Não tem tutor, né? Esse é um ponto importante. Não tem ninguém que vai auxiliar essas crianças. Um outro aspecto é a exposição dos professores. O governo tem pedido dados pessoais dos professores, ou então os formulários que os professores têm respondido pedem dados pessoais, o que significa que o Estado não organizou uma plataforma institucional para que, através dela, se possa organizar este processo. Um outro aspecto é a exclusão. Aí os dados já são públicos, né, no mínimo cerca de 40% dos alunos ficaram excluídos do que o governo está propondo. Primeiro que a Rede Minas não chega no estado todo, nós temos uma dimensão territorial, né, em Minas Gerais grande, a Rede Minas chega em no máximo 1/3 dos municípios, então não é em todo lugar que terá a Rede Minas para que os alunos acompanhem. Segundo, o acesso à internet, que parece algo tão natural, não é. Né? Quase 50%, a depender da região, não tem computador em casa. Um quarto não tem internet, porque não sabe usar, e o outro, um quarto, não tem internet porque é cara. O custo de vida do povo, porque é do povo que a gente está falando, o custo de vida está alto. As pessoas têm que pagar cada vez mais para ter a mesma condição de alimentação, de comprar o gás, de pagar a conta de água, de pagar a conta de luz. Então, exigir das pessoas que elas desembolsem recursos para um pacote de internet, para comprar um computador, é fora da realidade das pessoas. Então, esse não é um modelo que dará segurança e tranquilidade às famílias de algum retorno das atividades escolares. Vai mascarar, vai nos dar uma falsa ideia de que, nossa, que bom, enquanto as aulas não retornam, tem atividades. Mas essas atividades, elas podem, inclusive, trazer um processo de ansiedade às famílias que não conseguirão cumprir essas atividades, não terão suporte. E, por fim, a própria ideia da entrega de material. Se nós estamos falando de uma pandemia, nós estamos falando de que o isolamento social é essencial para que não haja propagação do vírus, para que não haja o colapso do sistema de saúde, eu não posso pedir que o pai, a mãe, a tia ou a avó saia de casa para pegar material na escola, porque essa movimentação é uma quebra de isolamento social. Essa movimentação será um processo de aglomeração. Eu acompanho algumas redes municipais que já fizeram esse processo e o que eu recebo são fotos de aglomerações. Todo mundo se encontra sem máscara, se encontra sem o distanciamento necessário. É um processo muito em conflito com a própria categoria, né? Porque a categoria não ajudou a construir nada disso que nós estamos falando. E o professor do seu filho, da sua filha, tem que estar no processo para acompanhar essa aprendizagem. Né? E dentro da grade curricular dos alunos, isso vai constar de que forma? Isso vai preencher que espaço, que lacuna? Ou não vai, ou o ano letivo ele pode se considerar perdido dentro desse contexto se a gente tiver um avanço dessa pandemia aí para o segundo semestre? Excelente pergunta que nós precisamos fazer à Secretaria de Educação. Não é? Nós estamos agora, existe uma medida provisória do governo federal flexibilizando os 200 dias letivos. Sim. E existe um parecer do Conselho Nacional de Educação, que ainda está em processo de homologação, considerando a educação à distância nesse momento de pandemia. Mas essa regulamentação, né, após a posição do Conselho Nacional de Educação, eu não tive acesso a nenhum documento da Secretaria organizando isso. Então, esse também é um debate importante, porque as famílias elas precisam compreender. Esse processo vai substituir o quê?
esse processo contará como? Então, com este processo, eu terei menos quantos dias letivos? Eu terei menos quanta atuação do Estado na educação dos meus filhos? Isso ninguém sabe responder. Não é? Então, é uma excelente questão para que as famílias reflitam e para que nós possamos discutir, questionando a Secretaria do Estado da Educação. O que eu percebo nesse processo todo foi uma grande dificuldade do governo em conversar com a sociedade. Evidente que ele não vai conversar individualmente com milhares de mineiros e mineiras, mas deveria ter existido um processo mais transparente e mais coletivo de construção, porque as famílias já estão assoberbadas com muitos problemas, né? Se tem um desempregado, ele está buscando auxílio emergencial. Se é um empreendedor, também o empreendedor está buscando auxílio emergencial. Várias situações, várias categorias foram atingidas, né, economicamente por esse momento. Então, as famílias já estão buscando responder aos problemas imediatos do seu dia a dia. E vai ter mais desse problema imediato para resolver. Sobre o ano letivo, nós temos uma cultura, uma tradição no Brasil, de que o ano letivo ele tem que acompanhar o ano civil. É uma cultura. Nós podemos reorganizar o tempo escolar de modo que o tempo escolar ele ultrapasse o ano civil, né? De modo que você tenha o processo de aprendizagem com qualidade, sem correria, sem assodamento, e que nós possamos, com isso, garantir qualidade. Porque eu acho que esse é um outro debate importante. Quando do retorno das atividades, é preciso que tenha qualidade, é preciso que as crianças não sejam massacradas com volume de aulas, de jornada inadequado ao processo de aprendizagem. Da mesma forma, os professores não podem ser massacrados com tantas cobranças num processo tão curto de aprendizagem. Então, o ano letivo ele pode ser reorganizado para além do ano civil. São situações excepcionais como a que nós estamos vivendo dessa pandemia.